Então, essa atividade, ela tá lá na página 45, página 45, tá bom? E aí, na oitava questão, ele diz assim, look at the pictures and complete the sentence used at, by, and with. E outras preposições. Então, a gente poderia ter usado também about e on, tá bom? Então, primeiro, eu vou aqui explicar um pouquinho sobre as prepositions, certo? Essas preposições aqui, at, não está escrevendo, at, by, and with. Quem pesquisou alguma coisa sobre elas antes de responder a atividade? Eu pesquisei a tradução delas. Oi? Eu pesquisei a tradução delas. Você pesquisou a tradução? Sim. Tá bom. E qual vai ser a tradução? Será como fala? Quem? Ai, tem alguém que tá chegando. Pronto. Olha só, vamos primeiro para pro at, tá bom? Que é o que a gente... O at, ele vai ser uma preposição que ele é usado quando eu vou expressar horários e momentos ou locais específicos. Então, eu sempre vou utilizar ele para expressar horários, momentos e lugares, né? Locais específicos. Tá? Então, sempre que eu disser assim, eu chego em casa às 19 horas. I arrive at home at 19 horas não, porque não tem em inglês, né? Mas at 7 p.m. Tá? Eu chego em casa, local específico, at home, né? I arrive at home, local específico, at 7 p.m., horário específico. Então, arrive at home at 7 p.m., ok? Lugar específico. O by aí, pesquisou sobre ele, Larissa? Pesquisei, professora, deu por. O for, né? Então, o for é quando eu vou utilizar ele para meios de transportes, né? Na verdade, o principal uso dele é quando eu vou falar sobre usos por meio de transportes ou por autoria. Então, ele sempre vai significar, né? Que eu vou... deixa eu ver. É geralmente a forma de envio, né? O meio de envio. I go to school by bus, tá? I go to school by bus. I go to school by bus. Então, ele sempre vai significar como algo é feito. Como algo é feito, ou como alguém, né? Como algo acontece. E assim por diante, tá? Ou quem fez determinada ação, tá? With. O uso de with. Qual o uso de with?
A tradução a gente sabe que é com. E aí? Vai ser o com. 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 I go to the beach with my friends. Eu vou para a praia com os meus amigos. Tá? Vai ser esse com aí. Seguindo agora, ele disse, na questão, ele falou, né, para completar as sentenças com esses três que a gente acabou de ver, mas que a gente também poderia utilizar outras preposições. A gente poderia utilizar outras preposições. Então, a gente poderia usar o e o am, que são também super usadas, tá? Então, o am, a preposição am, ele é uma preposição que ele vai indicar tempo e lugar. Indica tempo e lugar, tá? Então, dependendo do contexto da frase, a tradução dele sempre vai ser em, de, no, na. Então, sempre que dizer respeito ao tempo, né? Sempre que eu quiser falar sobre tempo, né? Indicar algo de tempo, eu posso utilizar o in para indicar o período do tempo, tá? Que seja longo ou que seja mais ou menos definido. Por exemplo, a parte do dia, in the morning, in the night, in December, in July, né, o mês, o ano e etc. Então, tem a parte do dia, in the afternoon. I study in English in the afternoon. I study in English in the morning. E assim por diante, tá? Então, mas quando eu vou falar noite, eu não utilizo in. Eu vou utilizar tá? Isso aí a gente vai ver com mais calma na revisão das próximas aulas, tá? Aí eu vou ter também o on. O on, ele vai fazer uma referência a datas e dias específicos e sobre alguns locais, tá? On. Então, utiliza-se para, faz referência a datas e dias específicos. Então, on faz referência a datas e dias específicos. Pois ok. Pronto, a datas e específicos, tá? Então, um dia específico, por exemplo, I swim, I go to school, I go to the club on Saturday, né? Eu vou ao clube aos sábados, né? Então, eu falei sobre um dia específico, eu posso falar sobre uma data específica ou indicar algum local, né? Algo sobre superfície de local. Como assim? Por exemplo, the fruits are on the table. The fruits are on the table. As frutas estão em cima da mesa. Então, esse on aí, ele fez referência à superfície, a estar por cima, né, da mesa. Quais foram as outras proposições que eu falei? Deixa eu ver aqui. O about, que a gente iria utilizar também nessas frases. O about. About, a tradução dele é sobre, tá? About, sobre.
Alguém pesquisou algumas outras coisas? Algumas outras preposições? Não? Tá bom. O about, ele é uma preposição, tá? Então, ele sempre vai falar sobre, por exemplo, sobre, né? Ah, vamos falar sobre o quê, tá? Sempre para dizer um motivo, mais ou menos, aproximadamente isso, tá? Então, nós temos o how about e o what about. E aí a gente vai ver aqui na atividade como é que vai ser feito. Copiaram essa parte? Eu copiei. Pronto. Então, vou apagar, tá? E quem não copiou, pede depois a Clara ou a mais alguém que tenha copiado, tá? Vamos agora para a nossa correção da atividade. Letra A. You can cut this paper, my pair of scissors. Você pode cortar este papel com meu par de tesouras. Então, eu vou utilizar qual preposição? With, será que não se pode ser? Oi? Fala mais alto, Larissa. With, With. não sei se é assim que se pronuncia, mas With. o com, no caso. With. Com, né? Você pode cortar esse papel com minha tesoura. My grandmother usually comes to visit us car. Minha avó geralmente vem nos visitar de carro. E aí? Vou utilizar qual? Das anotações aí que vocês anotaram, colocaram o quê? Qual é que se encaixa? Ele está falando no chat. By. A Clara falou by. Está correto. By car. Letter C. Look at this old picture. Who is the lady the bull hair? Olha essa fotografia. Quem é esta moça com o cabelo azul? With. D. Very good. D. D. They are arguing the weather. Eles estão conversando sobre o tempo. About. About. Very good. Oh my God. The van is fire. Oh, meu Deus, a van está em chamas. Está em chamas. E aí, qual a preposição que eu uso? By? On. Não? On. Professora, Oi. a Ana Paula mandou avisar que a internet dela caiu. Tá bem. Agora vamos para
This concert about Mozart will be in 3 months. O concerto, né? Que vou usar, acontecerá em 3 meses. Então, nesse caso, como é data específica, a gente vai utilizar in. That plane is flying 700 miles an hour. Esse avião está voando a 700 milhas por hora. Vou utilizar o quê? At ou on? Qual vai ser que eu vou utilizar? At. Very good. We can say they on roll day. Look, they clothes. Nós podemos dizer que eles estão no feriado. Olha só aquelas roupas. On? Oi? On? On. E o próximo vai ser? E o próximo? É. O I vai ser aqui. The man sunglasses look suspicious to me. O homem com óculos de sol parece suspeito para mim. With. With. Very good. And D. He is his great grammar book. Vera he do. Ele está ele está com, né, o grande livro de gramática de Vera Pibu. Ele está com. Qual vai ser aí a preposição? With. With. E a próxima? De. É autoria. By. A gente utiliza o by aqui também para autoria, tá? Outra coisa, só para explicar rapidinho. A palavra by são palavras homófonas, tá? Então, palavras homófonas são palavras que têm o mesmo som, mas que têm grafias e significados diferentes, tá? Então, quando vocês ouvirem um by e o vai, sejam bem atentos para saber o contexto, o qual está sendo falado, aquela palavra está sendo inserida, porque aí vocês vão conseguir diferenciar se está falando by de por, né, de autoria, de meio, né, com que algo é feito, ou by de tchauzinho, viu? É só uma coisinha que eu quis acrescentar para vocês. Todos responderam, escreveram aqui para fazer a chamada. Eu já fiz. Já fizeram?